Bom, pra quem viu, né, no meu Face aí, quem acompanha um pouquinho, eu acabei me enfiando lá na passeata, né, na grande manifestação ali que Malemar, acho que não deu nem meia quadra de negada lá. Enfim, não foi, na verdade, eu não sabia, né, sendo bem sincero, eu me deparei, né, que eu tava indo ali perto doar sangue e por fim eu fui bater um pouco de perna paulista e, né, me deparei com a passeata. Não sabia mesmo. Mas foi engraçado, né? Me enfiei ali, fiquei quieto, não provoquei ninguém, né? Lógico, não sou suicida. Mas, o que eu vi, né? Vamos falar um pouquinho então o que tem lá, né? CUT, né? PSOL, PCdoB, basicamente assim os comunistas, né? A realidade é essa. Agora, havia dois carros de som, né? Um em frente ao MASP e o outro um pouquinho mais para baixo, também super, né? Não tinha tanta gente assim. Agora, o que eu vi, né? Eu fiquei ali para analisar um pouco. Eu parei ali, fiquei um tempo escutando, né? Eu vou escutar, vou escutar o que essa galera tem para falar, o que eles tanto tão reclamando. E, gente, na boa, na real, não é. Não importa qual é o lado que você votou, não importa que partido que você gosta, se você esquece. Gente, se você vai fazer passeata, se você vai protestar, no mínimo, você tem que saber o que está protestando, né? Você tem que ter pelo menos argumentos válidos, fundados em fatos para você se, né, para você se apoiar, para você manifestar a sua opinião. Se não, desculpa, você se passa por um completo imbecil. A realidade é essa. E ali, o que eu vi? Um bando de molecada com faixa fora Bozo, Bozo genocida, que biriri, que bororó, vacinas. Cara, eu diria que assim, 80% de quem tava lá, se bobear, não sabe nem dizer quais são os três poderes. A realidade é essa. Porque, primeiro, língua portuguesa vá para o espaço, né? Porque quem está em cima dos carros falando, chamando os gritos de Bolsonaro genocida, fora Bozo, rapaz, olha, merece um dicionário de Natal, porque complicado o negócio lá, né? Mal, ali a gente vê o que é, o que são anos e anos de doutrinação, né? Por conta do nosso sistema educacional, né? A galera que, né, 8 anos de faculdade, né? Ou 9 anos de faculdade, né? Porque em vez de se formar, tá lá festejando, né? Enfim, entre outras coisas. Mas, que nem eu falei, eu fiquei lá para ouvir. E depois, enquanto eu me afastei mais um pouco da multidão, né, depois de ouvir um monte de nada, porque tudo que eu ouvia em cima dos carros era gente falando que o governo não presta, que é o pior governo. Eu não ouvi uma, mas sem brincadeira, não estou exagerando, não estou falando de forma figurativa, estou falando literalmente. Eu não ouvi uma pessoa subir e de fato citar algo que fosse palpável, algo que fosse de um fato. Eu só vi gente ali que não gosta do governo. Ok, você tem sua opinião, você não gosta e tal, mas você vai tirar um governo pela sua opinião, que você não gosta da pessoa? Foi o que eu vi. Sinceramente, eu dei a chance, eu fiquei lá. Fiquei para ouvir, fiquei prestando atenção, quietinho, só deixando a galera falar e vendo. Mas era só gritos e gritos e gritinhos de fora governo, fora Bolsonaro, fora isso, fora aquilo. E as mesmas baboseiras. Genocida, racista, que não sei o quê. Gente, desculpa, mas acrescentou nada daquilo ali. Fez um movimento por fazer, né? E lógico, o Globo ali com o helicóptero em cima, né? Com o repórter ali no chão, tal, que não sei o quê. Mas e aí?
A maioria que tava lá, que nem eu falei, a maioria molecada, que você vê que nitidamente não conhece, não tem entendimento, não sabe, não tá politizado. Não tem um embasamento, né? E aí o resto, né? Aí você vê um pessoal um pouco mais velho, mas são minoria, são bem minoria, tá? E o resto é militante, né? É militante. Você vê o pessoal que geralmente tá lá na Paulista vendendo camiseta de time de futebol, mudou. Aí tava fora Lula, né? Era bandeira de PT, era bandeira de CUT, era bandeira, né? Tudo isso aí, né? Bozo, o cara do Bolsonaro lá, feito de palhaço, enfim. Mas é o mesmo cara que num protesto do Bolsonaro, a favor do Bolsonaro, estaria ali vendendo as camisetas do Bolsonaro, né? Tá? Então, a realidade desses protestos, para quem se enfia lá no meio e presta atenção, vê quão fútil é. Né? E ao final, quando fala, bom, né, vai render zero eu ficar aqui ouvindo isso aqui, porque ninguém tá falando nada com nada, ninguém tá citando fatos, ninguém tá citando acontecimentos reais, é só gritinho, gritinho. Ao final, quando eu me afastei da multidão, eu decidi, com uns 2 ou 3 grupinhos ali, eu me aproximei, eu me fiz desentendido, né? Falei, eu queria saber o que tá acontecendo, tal, que não sei o quê. Não filmei nem nada, né, pra já não levantar aquela suspeita, tipo, aquelas coisas de tipo mamãe falete, essas coisas assim, né? Então não filmei, mas me aproximei super de boa, falei, só queria entender, né? Falei, não sou daqui e tal, meio que disfarcei. E perguntei. Falei, Cristão, o que tá acontecendo? Ah, tem que tirar esse governo, tal, que não sei o quê. Porque vira e mexe as placas, né? Vira e mexe vários deles, assim, com placa. Bolsonaro genocida e tal. E eu perguntei, mas por que ele é genocida? Porque ele não comprou vacina, 500 mil mortos. Gente, Bolsonaro literalmente comprou, garantiu ao Brasil mais de 500 milhões de doses de vacinas. Isso não é achismo. Isso é fato, é só pesquisar. Se alguém duvidar disso, ele garantiu. O problema é demanda. O Brasil, infelizmente, não é um país produtor da vacina, que nem Estados Unidos, Índia e vários outros países. Nós não somos produtores, nós dependemos de uma demanda, de uma linha de estoque. Infelizmente, o mundo inteiro também, né? Agora, garantido, nós temos. Nós temos 500 milhões de doses garantidos para o povo brasileiro e vai chegando aos poucos. Né? Foi distribuído bilhões e bilhões de reais aos estados que foram desviados, né? Simplesmente sumiu. Inclusive, CPI está rolando aí, né? E está comprovando. Então, assim, esse povo, eles foram falando isso de genocida, que não sei o quê, mas eles não conseguiam defender. Eu dei a chance do cara me explicar qual é o que vocês estão falando. Ele não comprou dose? Mentira. Ele é genocida? Por quê? Afinal, ele foi destituído de muitos poderes no começo do mandato dele pelo STF e os governadores puderam meio que mandar no Brasil. Né? A gente vê o Dória fazendo o que ele bem entende, o que ele bem quer, é ele que manda. O Bolsonaro só paga conta. A verdade é essa. Né? O governo federal ele paga a conta do que os governadores fazem. Então, assim, aí é culpa dele? Como? Se tem. Aqui em São Paulo são 100 mil para mais mortes. Lógico, é um dos estados mais volumosos em população, tal, que não sei o que, mais populosos. Ok, mas mesmo assim, com todo lockdown, com toda vacina e tal, é o estado que mais tem mortes, né? Porque o Bolsonaro ficou no negócio da cloroquina. Porra, tem N médicos que defendem a cloroquina. A cloroquina tem 70 anos de uso, né? Em todos os lugares que ela foi implementada, sempre esqueço o nome desse negócio. Intravectina, sei lá o que, não lembro. Então, onde foi usado? Onde foi usado como profilaxia, teve sucesso.
teve sucesso, não tem como vocês negarem. Tá? Então, quem é o negacionista nesse caso é quem fala que não funciona. Porque funciona. Onde foi usado, as taxas de mortalidade caíram para menos de 1,5%. Enquanto São Paulo e Rio têm 3,3%, 4% de mortalidade. Então assim, olha, eu fui, participei, escutei, deixei vários deles tentarem se defender, tentar explicar o que é que eles estavam reclamando. Desculpa, gente, tem nada ali. Não tem. Nem eles sabem, eles estão ali porque eles estão ali. Que eles querem expressar sua opinião, né? Só que como Shakespeare dizia, um vaso vazio é o que faz mais barulho. Essa galera é vazia, eles são... não tem opinião ali. Quer dizer, só tem opinião, não tem conteúdo. Porque eles não conseguem defender. Eles não conseguem defender aquilo que eles estão gritando ali. Você pergunta por que ele é genocida? Não sabe. Explica, mas explica de uma forma extremamente assim que você fala, cara, não tem nada a ver. Né? Extremamente vago, muitos deles não sabem nem explicar direito. Ah. Aí se explica algumas coisas assim que eles nem sabiam, coisas óbvias, coisas fáceis de você pesquisar. Tipo, né, por exemplo, que no dia, acho que 8 de maio de 2020, o ano passado, 8 de maio, lá no começo da pandemia toda, Bolsonaro já tinha assinado o decreto de compra de vacina. Ele só seguiu os protocolos para não comprar qualquer coisa. Né? Infelizmente somos um país burocrático. E ele também não fez que nem o Dória de abrir as pernas para as empresas falarem, porque não assinar um contrato leonino, como era o que a Pfizer queria fazer no começo e por isso que o Bolsonaro barrou. Né? Então tudo isso daí, quando você fala para eles, parece assim que aí você já começa, eles já começam a virar, já começa a entrar na defensiva, já começa a atacar, porque aí você é o, né, eles começam a achar que você é o bolsonarista, enfim. Gente, desculpa. Tentei, eu dei a chance, fui lá, me enfiei no meio, não tem nada ali. Tudo ali depravado de qualquer coisa que seja racional e só comprova cada vez o que mais a gente vê na esquerda. É grito por gritar. Tá esperneando, esperneando, esperneando. Mas efetivamente, construtivo, tem de nada. Nada mesmo.